Hoje vamos falar um pouquinho continuar falando, na verdade, sobre Sagitário. É a última fala sobre o signo, nessa fala eu vou dar algumas dicas para as pessoas que possuem esse padrão de funcionamento, que são muito marcadas pela energia sagitariana, né? Só lembrando que muitas vezes, depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso em uma outra fala, né? Mas muitas vezes a gente tem o Sol em Sagitário, que é o mais comum de sabermos, né? Quando a gente nasce, essa informação ela é muito fácil da gente ter, mas não necessariamente ter o Sol no signo de Sagitário nos dá um padrão sagitariano de funcionamento, como eu já falei anteriormente, né? É, a pessoa que tem um padrão sagitariano, ela precisa ter o Sol, mas ela tem que ter outros elementos, né? E pode acontecer dela ter um padrão de funcionamento sagitariano e não ter o Sol em Sagitário. Ter outros elementos do mapa importantes em Sagitário, mas não o Sol. Já vi isso acontecer algumas vezes, inclusive, né? Então, de repente, é alguém que nunca pensou no signo de Sagitário, começa a ouvir essas coisas e começa a se identificar. E aí a pessoa pode pensar, nossa, mas realmente, né, não tem nada a ver, porque eu não sou de Sagitário, mas eu me identifico com isso. E aí, a hora que a gente vai ver mais a fundo, a pessoa tem um temperamento sagitariano, né? A pessoa tem uma presença muito forte de Júpiter no mapa dela, e da energia sagitariana, e por aí vai, né? Então, é sempre bom lembrar essa informação que não é uma informação tão disseminada, né, tão clara para as pessoas que às vezes estão buscando astrologia para se autoconhecerem como uma ferramenta mesmo. E algumas dicas que são importantes sobre esse signo é essa questão, né? Acho que a principal de todas é essa parte do sagitariano que tende a ser um pouco mais impulsiva na hora de se comunicar. Tem a figura do sagitariano, como eu até comentei, é um ser que é meio animal, meio homem. Então, esse meio animal, ele acaba, sim, simbolizando uma tendência do instinto, às vezes, prevalecer, né? E o sagitariano ser muito grosso da coice nas pessoas, né? Porque ele é um padrão que fala muito o que pensa. É muito sincero, muito conectado a verdades, a realidades, né? Aquilo que ele acredita, ele é muito fiel às coisas que ele acredita. Então ele pode, às vezes, ser um tanto insensível na hora de se comunicar, na hora de se expressar e acabar magoando, exagerando um pouco na forma como fala. Um outro ponto também que é legal sempre estar observando são as oscilações emocionais que pode acontecer no signo também. É um signo de fogo. Então não é um signo, não é um padrão, né, que naturalmente vai entrar em contato com as emoções de forma mais fluida. Vai ter uma resistência, né? Principalmente porque Sagitário gosta dessa emoção de entusiasmo, de empolgação também, de alegria, né? De festa. Então, muitas vezes as emoções mais profundas, mais contemplativas, elas podem ser rejeitadas por quem tem esse padrão de funcionamento. E isso é muito importante, porque quando a gente não contempla através da nossa racionalidade as nossas emoções, a gente fica mais suscetível dessas emoções se expressarem no corpo físico. Então, pode acontecer, né, de uma pessoa que é muito sagitariana e não entra em contato com as emoções, não faz esse processo de aprofundar, usar essa capacidade que o sagitariano tem de profundidade com relação a si mesmo, ter vários problemas físicos, né, viver tendo alguma coisinha ou outra, né, embora
Se a gente tiver uma presença de Sagitário forte no nosso ascendente, a gente vai ter ali uma sorte na nossa saúde, no nosso corpo físico, na energia, mas isso não impede a gente de repente, apresentar alguns problemas físicos persistentes ou recorrentes por conta dessa desconexão mental com as emoções, por conta do incômodo mesmo, né, que essas emoções elas podem trazer dentro da gente, né. Então, é muito importante, é muito legal, é muito útil que o sagitariano tenha essas informações em mente. E tem um outro ponto também que eu queria salientar sobre esse funcionamento, que é essa questão do Sagitário às vezes confiar demais, ser muito otimista e negar também no meio ambiente e nas relações a percepção das coisas negativas, por conta do otimismo, né? Ele tem uma conexão com peixes, né, entre aspas, porque ambos são signos mutáveis e ambos são signos regidos por Júpiter. E o piscianiano é aquela figura, né, da pessoa que está sempre com a cabeça no mundo da fantasia, a cabeça na lua. O sagitariano tem um pouco disso. E um tanto dessa dispersão pode ser expressa nesse não perceber as coisas negativas, nessa negação dos elementos negativos nas relações e nas coisas e dentro de si próprio. Bom, por hoje é isso. Eu sei que ficou, né, tem muito mais coisas interessantes, mas eu espero que seja útil aí essa breve fala sobre Sagitário e as dicas relacionadas ao signo. Agradeço muito a atenção.